Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a equivalência entre igualdades. É uma aula do ensino fundamental do 6º ano, a componente curricular é matemática e a unidade temática é álgebra. A habilidade fundamental é reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. Nesta aula, você irá aprender a aplicar conhecimentos sobre investigar relações de igualdade em que são adicionados, subtraídos, multiplicados ou divididos os dois membros por um mesmo número. Inferir a propriedade de equivalência entre igualdades em que aos dois membros são adicionados, subtraídos, multiplicados ou divididos por um mesmo número. Utilizar a propriedade de equivalência na resolução de situações problemas em que é preciso transformar uma igualdade em outra equivalente. Bom, pessoal, vamos fazer um aquecimento aqui, ó. Vamos analisar a equivalência de igualdades nessa situação aqui, ó. Por exemplo, esse número aqui, ó, 17 mais 12, ele vai resultar em que valor? A gente vai precisar ligar os pontos, tá? Então a gente vem aqui, ó, 7 mais 12 é igual a quanto? 19. Se é igual a 19, onde é que está o número 19? Aqui. Então a gente faz a ligação para cá. Agora o número 21. O número 21 é a resposta de quem? Aí nós vamos analisar aqui, ó. O número 21 vai ser provavelmente a resposta de... Aí a gente precisa analisar os dados aqui, ó. Vamos primeiro pegar as somas aqui, ó. 17 menos 6 dá quanto? Aí a gente vem aqui e faz a continha, ó. 17 menos 6. 17 menos 6, pessoal, vai dar 11. Onde é que está o número 11? O número 11 está aqui. Então agora a gente pega a seta, vou pegar de outra cor, que é para facilitar o entendimento de vocês, e vou ligar até o número 11. Agora a gente pega outra conta, que é essa daqui, ó, 15 mais 16. Aí a gente vai e liga. 15 mais 16 dá 31. Não tem nenhum número 31 aqui. Então a gente vai presumir que houve um equívoco aqui, ó, porque 15 mais 16 dá 31. 15 mais 16, ó. 5 mais 6 dá 11. 1 vai 1. 1 mais 1 dá 2, mais 1, 3. Então é 31. Então, gente, no lugar desse 21 aqui, ó, a gente coloca 31. Então, fazendo a comparação de frações, não existe esse valor. Então, esse aqui a gente vai relacionar para 31. A gente pega a setinha aqui, ó, e relaciona. Agora a gente vai pegar a outra sequência, que é quem? 23 menos 15. Então, a gente pega aí, ó, 23 menos 15. Aí vem 23 menos 15. O 3 é menor do que o 5, então a gente pega emprestado. Aqui fica 1 e aqui fica 13. 13 menos 5 dá 8. E aqui é 1 menos 1 dá 0. 0,8. Então, 23 menos 15 a gente liga para o número 8. Aí a gente vai, muda a coisinha aqui. Aqui a gente faz uma seta curva, tá? Então, ó, só para vocês terem a ideia de aquecimento, né? A questão da igualdade. Então, nós temos a seguinte relação, ó. Que 23 menos 15... é igual a 8. Então, essa é a relação de igualdade. A gente usa esse símbolo para expressar essa relação entre essas duas operações. Entre essa operação que está aqui e esse outro número que está aqui. E isso nós fizemos para todos os demais. 15 mais 16 deu 31. 17 menos 6 deu 11. 7 mais 12 deu 19. E daí sucessivamente. Então, o que é uma igualdade? Podemos dizer que uma igualdade é quando duas operações ou quantidades são iguais entre si, ou seja, quando uma e a outra têm o mesmo número de unidades. Nós utilizamos o símbolo igual, que é esse símbolo aqui, para representar essa relação. Por exemplo, se nós tivermos o número 4, o 4 é igual a quem? Pode ser igual a 2 mais 2, não é verdade? É, porque 4 é 4 e 2 mais 2 também é 4. Esse número é igual a esse, então essa sentença é válida, tá? A gente coloca um Vzinho aqui. Agora vamos representar aqui um 4
se ele é igual a 1 mais 2. Isso aqui vai ser verdade? Não, porque 4 vale 4 e 1 mais 2 vale 3. Então, 4 não é igual a 3. Então, isso aqui é diferente. Então, esse símbolo aqui representa diferente. E esse símbolo aqui representa igual a. Igualdade ou igual a. Agora vamos a alguns exemplos. Vejamos esses exemplos aqui. Eu tenho um brigadeiro, aqui eu tenho um brigadeiro. E desse outro lado da igualdade eu tenho quantos brigadeiros? 1. 1 é igual a 1. Então isso aqui é válido. Nesse outro lado aqui eu tenho uma balinha e um brigadeiro, tá? Então eu tenho 2 doces. E desse outro lado da igualdade eu tenho quantos doces? 2 também. Então essas duas igualdades são verdadeiras. Agora o que eu posso expressar disso aqui? Se eu quiser pegar esse número de brigadeiros desse lado aqui, ó, e multiplicar, vamos supor que eu tenha 2 pessoas, eu vou multiplicar por 2. Para que seja válida essa operação, eu tenho que multiplicar esse outro lado da igualdade também, tá, gente? Aí a gente faz o seguinte, ó, multiplica também por 2. Isso vai resultar em quê? Nesse primeiro lado, ó, 2 vezes 1 dá 2, igual a 1 vezes 2, 2. Então essa sentença é válida. A mesma coisa acontece aqui, ó. Já tenho 2. Se eu quiser fazer agora uma outra relação, eu vou multiplicar ambos por 2 também. Então vou multiplicar isso aqui por 2 e multiplicar o outro lado também por 2, porque eu tenho que multiplicar os dois lados da igualdade para que a sentença seja válida. Então, ó, 2. Se eu multiplicar por 2 pessoas, uma bala e um brigadeiro, vai resultar em 4, porque eu vou ter 4 doces. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4. Do outro lado da igualdade também, 2 vezes 2 dá 4. Então, essa sentença também é válida. Nesse caso, eu quero que vocês percebam o seguinte, que tanto desse lado quanto do outro lado, nós temos a questão dos membros. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, 4 e tenho aqui 4. Esse lado de cada igualdade que a gente está representando é o primeiro membro da igualdade. E esse outro lado aqui é o nosso segundo membro da igualdade. Então, sempre que eu fizer uma operação no primeiro membro, eu tenho que fazer a mesma operação no segundo membro para que a igualdade permaneça. Nós fizemos aqui uma relação de multiplicação. E isso também é válido tanto para adição, quanto para subtração, quanto para divisão. Todas as operações elementares. Vejamos alguns outros exemplos aqui. Ó. No primeiro membro, que é esse aqui, eu tenho 2 mais 5. 2 mais 5 dá quanto? Dá 7. No segundo membro, eu tenho 5 mais 2. 5 mais 2 dá quanto? Dá 7 também. Então, essa premissa é verdadeira. Nesse primeiro membro aqui, ó, eu tenho 9 menos 6, que dá quanto? 3. Nesse segundo membro aqui, eu tenho 1 mais 2. 1 mais 2 dá quanto? Dá 3. Então, isso aqui também é verdadeiro. Nesse primeiro membro, eu tenho 1 mais 4, que dá quanto? 5. E nesse segundo membro aqui, eu tenho 3 mais 2, que dá quanto também? 5. Então, é outra premissa verdadeira. Agora, vamos praticar, tá? Qual das alternativas abaixo representa uma igualdade? Então, vamos verificar todas elas. Aqui for verdadeira, vai representar uma igualdade. Então, nós temos aqui, ó, 3 menos 1. No primeiro membro, nós temos 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. E no segundo membro, nós temos 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Gente, 2 é igual ou diferente a 4? Diferente. Então, essa sentença aqui é falsa. Agora, vamos para a letra B. A letra B nós temos aqui, ó, no primeiro membro, 2 mais 1, que dá 3. No segundo membro, nós temos 1 mais 2, que dá quanto? Dá 3. Então, 3 é igual a 3. Essa sentença é verdadeira. Agora, vamos para a terceira situação, onde nós temos 2 mais 4. 2 mais 4 é 6. E 3 mais 1 é 4. Então, 6 é diferente de 4. Então, essa sentença é falsa. Então, dessas alternativas abaixo, a resposta correta é a letra B. Em função da igualdade, gente, nós já estamos acostumados a usar esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui representa igual a, tá?
para indicar sentenças iguais entre si, ou seja, os dois membros têm que ser iguais, tá? Quando isso ocorrer, nós utilizamos esse símbolo. Caso os dois membros não sejam iguais, nós utilizamos o símbolo da diferença. Na álgebra, também é comum utilizarmos o sinal de igual, porém com a ideia de efetuar alguns cálculos, se utilizando de diversas propriedades de uma igualdade para encontrar o número de uma letra que está representada, por exemplo. Quando usamos uma letra para representar um valor desconhecido, nós usaremos o termo incógnita para nos referir a essa letra. Ou seja, uma incógnita é aquilo que se desconhece e se busca saber. Por exemplo, que número somado de 2 vai ser igual a 5? Aí, nesse caso, para a gente descobrir esse valor que eu tenho que ter aqui para que haja essa igualdade, a gente isola esse número. Quando eu isolo, eu pego o outro valor que não tem a variável, né, que não tem a incógnita x, e jogo para o outro membro, para o segundo membro nesse caso. Aí eu estou isolando o primeiro membro e isolando a variável desconhecida. Nesse caso, ó, quando a gente passa para o outro lado, o 2 troca o sinal. O 5 já está aqui, né? Então, se eu vou passar o 2 para o segundo membro, ele está positivo, ele vira negativo. Então, vai ser 5 menos 2. Então, x vai ser igual a 5 menos 2 dá 3. Então, o valor de x é 3. Logo, se eu quiser tirar a prova real para ver se isso é válido, eu faço aqui, ó. 3 mais 2 igual a 5. Logo, 3 mais 2 é 5. 5 é igual a 5. Sentença verdadeira. Então, há uma igualdade nessa relação. Em uma igualdade, nós devemos considerar a expressão escrita à esquerda como primeiro membro e a escrita à direita como segundo membro. Então, aqui, ó, eu tenho primeiro membro e aqui o nosso segundo membro. Nesse caso aqui, ó, se eu quiser descobrir qual o valor de x que satisfaz essa equação, a gente tem que resolver esse problema. Aí a gente vai ter aqui, ó, 4x mais 8 igual a x menos 1. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, tudo que tem x a gente traz para o primeiro membro. Então, esse 4x já está no primeiro membro e esse x que está no segundo vem para o primeiro. Pessoal, quando não aparece o símbolo do sinal, né, subtende-se que é positivo. Então, como aqui não aparece, subtende-se que ele é positivo. Se ele é positivo, quando eu troco de membro, ele muda o sinal. Então, ele vira o oposto. O oposto da adição é a subtração. Então, ele vem negativo. Isso vai ser igual a menos 1, que já está lá. E esse 8, que está positivo, quando ele passa para o segundo membro, ele vai negativo. Então, a gente vai ter 4x menos x, dá 3x igual menos 1 menos 8. Nós temos aqui sinais iguais. Quando nós temos sinais iguais, a gente soma e permanece o sinal que está sendo repetido. Nesse caso é o negativo, então vai ficar menos 9. Então, 3x é igual a menos 9. Como eu quero descobrir o valor de x, eu isolo ele. Se o 3 está multiplicando x, eu quero tirar esse 3 daqui. Quando eu passo o 3 para o segundo membro, a gente verifica qual operação está sendo realizada aqui. Está sendo realizada a multiplicação. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Vai ficar menos 9 dividido por 3. Então, agora aqui vai ser x igual a menos 9 dividido por 3 dá menos 3. Então, gente, o valor de x para satisfazer essa equação é menos 3. Aí a gente vem aqui e verifica se isso está certo. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4, que multiplica menos 3 mais 8 igual a menos 3 menos 1. Ó, 4 vezes menos 3 dá menos 12 mais 8 igual a menos 4, porque menos 3 menos 1 é menos 4. Menos 12 mais 8 dá menos 4, que é igual a menos 4. Então, a sentença é verdadeira. Há uma igualdade aqui nessa relação. A mesma coisa acontece para esse outro valor aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, igual 22 mais 3. 22 mais 3 dá 25. Logo, essa relação também é verdadeira. Vamos analisar agora algumas propriedades das igualdades. Ó, a primeira propriedade é a propriedade reflexiva. A propriedade reflexiva, todo número é igual a si mesmo. Por exemplo, A é igual a A. Logo,
nós temos aqui as relações da propriedade reflexiva. 5 é igual a 5, 1 meio é igual a 1 meio, ou seja, ambos os membros têm que ser iguais para que ocorra uma propriedade reflexiva. Quando fala do reflexo, significa que os valores têm que ser iguais. 2 mais 3 igual a 2 mais 3, tá? Agora vamos mudar de cor aqui para explicar a segunda propriedade. A segunda propriedade é a propriedade simétrica. Se o primeiro membro é igual ao segundo membro, então o segundo membro também é igual ao primeiro membro. Ou seja, se A igual a B, então B é igual a A. Nesse caso, se eu tenho aqui que 2 mais 3 é igual a 5, eu tenho também que 5 é igual a 2 mais 3. Então, a gente só trocou as sentenças de membro. O que estava no segundo membro, eu passei para o primeiro membro, e o que estava no primeiro membro, eu passei para o segundo membro. Isso aí é válido para todo e qualquer tipo de situação também. 2x menos 1 é igual a 10. Então, 10 é igual também a 2x menos 1. Percebam? Só fiz foi trocar de local, o que estava no segundo foi para o primeiro membro, e daí sucessivamente. Agora vamos explicar a propriedade transitiva. A propriedade transitiva é a seguinte, ó. Se um termo é igual a outro e este segundo é igual a um terceiro, então o primeiro e o terceiro são iguais, ou seja, se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. Vamos ver aqui, gente, ó. 4 mais 1 é igual a 5. Assim como 2 mais 3 também é igual a 5. Nós temos aqui, ó, dois números que são iguais a quem? A 5. Se os dois são iguais a 5, logo eles dois são iguais. Ou seja, 4 mais 1 é igual a 2 mais 3. Mudamos todos os valores, mas isso significa a mesma coisa, porque 4 mais 1 é 5 e 2 mais 3 também é 5. Então, essa propriedade também é verídica. Essa relação satisfaz essa propriedade das igualdades. Gente, em relação às sentenças, nós temos dois tipos de sentenças. Sentença fechada e sentença aberta. A sentença fechada é uma sentença que não depende do valor de incógnitas para ser verdadeira. Por exemplo, ó, 5 menos 13. 5 menos 13 é igual a menos 8. A gente não tem nenhuma incógnita aqui, a gente não tem nenhuma variável. Isso aqui é uma sentença fechada. Já na sentença aberta, ela é uma sentença que depende do valor de incógnitas para ser verdadeira. Por exemplo, eu tenho aqui 2x mais 10 igual a 20. Logo, então eu tenho aqui, vamos descobrir o valor de x. 2x mais 10 igual a 20. Então, se eu quero isolar o x, o 2x fica aqui. Eu vou ter 20, esse 10 está positivo, vem negativo. Então, eu vou ter aqui 2x igual 20 menos 10 dá 10. Logo, x é igual, se aqui está multiplicando, passa dividindo. Aqui fica 10 dividido por 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Logo, o valor de x é 5. Isso implica dizer aqui que eu tenho aqui, ó, 2 vezes 5 mais 10 igual a 20. 2 vezes 5 dá 10, mais 10 igual a 20. 10 mais 10 é 20, isso é igual a 20. Logo, essa sentença também é verdadeira. Então, ó, uma sentença aberta, ela depende do valor de incógnitas para ser verdadeira. Aí a gente escolhe, né? Vai depender de cada enunciado, se a gente descobre a incógnita ou não. Então, é isso, gente. Sentença aberta tem incógnita, sentença fechada não tem incógnita. As sentenças também podem representar desigualdades, como a gente viu. Ó, vamos ver uma situação de sentença com desigualdade. Por exemplo, 2 mais 4 igual a 8. Gente, isso aqui é verdade? Ó? Vamos verificar. O primeiro membro tem quanto? 2 mais 4. 2 mais 4 é 6, igual a 8. 8 é igual a 6? Não. Então, isso aqui é diferente. Então, vocês podem ver aqui, ó, que essa sentença fechada pode permanecer com uma igualdade. E as sentenças abertas também. Eu posso dizer que 2x menos 2 é diferente de 3x mais 2. Então, gente, se isso aqui não for verdadeiro, então isso aqui também pode representar uma desigualdade. Nesse caso, por aparecer incógnita
nós temos uma sentença aberta e aqui nós temos uma sentença fechada porque não tem incógnita. Aqui são apenas exemplos hipotéticos, tá? Nem sempre uma sentença é verdadeira. Nós já vimos isso aqui, que pode haver sentenças falsas e também desigualdades. Para sentenças fechadas, basta verificarmos se o primeiro e o segundo membro têm como resultado o mesmo número. Então vamos ver aqui, ó, esses dois exemplos, se vai ter como resultado o mesmo número. Primeiro, ó, nós vamos resolver multiplicação, potenciação, o que está dentro do parêntese, para depois ver essas somas aqui, para a gente não se perder, tá? Ó, 5 ao quadrado dá 25, menos 3 vezes 2 dá 6, mais 1, igual a raiz de 4 é 2, vezes, menos 2 mais 12, ó, sinal contrário, subtrai e conserva o sinal do maior. Dá 10. Quem é o maior? É o 2 ou é o 12? O 12, qual é o sinal dele? Positivo. Então, não precisa colocar. Fica só 10, tá? Então, gente, ó, 25 menos 6 dá 19. Aí fica 19 mais 1 igual a 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. 19 mais 1 é 20. Então, 20 é igual a 20. Essa sentença é verdadeira, porque houve uma igualdade entre os membros. Vamos ver essa outra. Vou trocar aqui o pincel. Então, agora nós vamos ter o seguinte, ó. 6 vezes 8 mais 2 dá 10, igual a raiz de 9 é 3, vezes 2 ao quadrado é 4, menos 1. Então, vamos lá, 6 vezes 10 é 60. 3 vezes 4 é 12, menos 1. Então, aqui eu vou ter 60 e aqui eu vou ter o quê? 12 menos 1, que dá quanto, gente? Dá 11. Então, essa sentença aqui, ela é falsa, porque nessas condições que ela está, esses valores aqui não competem, não coincidem. Então, aqui é falso. Para sentenças abertas, nós sempre supomos ela como verdadeira para encontrar o valor de uma incógnita, mas podemos verificar se ela é verdadeira ou falsa para um dado valor na incógnita. Por exemplo, a sentença abaixo é verdadeira quando y for igual a 3? Vamos verificar então. É só substituir, ó. Quem é y, a gente substitui por 3. Então a gente vem aqui, ó, 7 vezes 3 menos 32 igual a 3 vezes 3 menos 20. Então, eu vou ter aqui, ó, 7 vezes 3 dá 21, menos 32, igual a 3 vezes 3, que é 9, menos 20. 21 menos 32, aí a gente vem aqui, ó, 32 menos 21. 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1. Então, gente, 21 menos 32 dá 11, porque a gente subtrai, ó, quando não aparece, fica subentendido que é mais. Sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o maior? O 32 ou 21? O 32. Qual é o sinal dele? Menos, então aqui é menos. 9 menos 20 também é 11. Quem é maior? O 9 ou o 20? O 20. Qual é o sinal dele? Negativo. Então a sentença aqui é verdadeira. Menos 11 é igual a menos 11. Nós temos valores iguais em ambos os membros da igualdade. Sentença verdadeira. A sentença abaixo é verdadeira para x igual a menos 1? Vamos verificar. Vou pegar um outro pincel. Então, a gente vai lá, ó, menos 4 vezes menos 1, menos 9. Lembrando, ó, agora a gente tem uma desigualdade aqui, ó. 8 vezes menos 1, mais 2. Então, a gente tem aqui, ó, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4, menos 9. Menor que... Aí aqui, ó, 8 vezes menos 1 dá menos 8, mais 2. Então, a gente vem aqui, ó, sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior, fica menos 5. E aqui, sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 6. Menos 5 é menor que menos 6. Aí a gente vê que aqui é uma sentença falsa, porque menos 5 é maior que menos 6. Para isso ficar verdadeiro, a gente tinha que ter a seguinte situação, ó, menos 5 maior que menos 6. Aí seria verdadeiro. Como não é o caso, a sentença é falsa. Professor, por que menos 5 é menor do que menos 6? A gente precisa recorrer à reta numérica. A gente tem aqui, ó, 0. Aí, ó, à direita, os números vão crescendo. 1, 2, 3, positivo. À esquerda, eles vão decrescendo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,
menos 5, menos 6. Então, ó, menos 5 é maior do que menos 6, porque quanto mais próximo de zero, maior é o número, tá? Então, quanto mais próximo de zero, maior vai ser o valor. Logo, menos 5 é maior do que menos 6, no sentido negativo. Já no sentido positivo, vai ser o contrário. Vamos analisar agora as principais situações de igualdade ou desigualdade. Lembrando que igualdade, a gente tem o símbolo do igual, tem o símbolo do diferente, e nas desigualdades, além assim, na relação de igualdade, nós temos também aquela questão de comparação, maior que, menor que, e maior igual que, menor igual que. Então, ó, temos que nos deparar com essas situações aí também, em alguns problemas. É só para lembrar vocês, a gente já viu isso em outras aulas. Dá uma revisadinha lá no YouTube que dá certo. Então, aqui nós vamos ter aqui a balança de 2 pratos. Gente, para que haja mensuração, ó, a gente tem sempre que olhar para esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo, para que haja uma igualdade, um equilíbrio, ele tem que estar exatamente aqui, ó, no meio, tá? Ele tem que ficar assim, ó. Estou fazendo aqui um paralelo para vocês verem. Ele não tá, ele tem que ficar assim. Então, para que isso ocorra, a gente tem que colocar uma mesma quantidade aqui, como se aqui fosse o segundo membro, desse lado da nossa igualdade, tem que ser igual ao primeiro membro, que é o que está à esquerda. Então, ó, isso aqui tem que ser verdade. Então, sempre que eu quero pesar algo, eu pego aqui, ó, tudo que se quer pesar e coloca de um lado. Tudo que se quer pesar, coloca de um lado, e do outro lado a gente coloca pesos estabelecidos ou conhecidos. Tá? Então aqui, ó, esse peso eu sei que é 1 quilo. Então, para mim saber, aqui é uma pera, ó, para mim saber se eu tenho 1 quilo de pera, eu vou colocando peras aqui do outro lado da balança até que essa setinha esteja equilibrada, esteja apontando para o meio. Quando ela apontar para o meio, a balança vai ficar estável, ela vai ficar equilibrada. Então, ela vai significar que a mesma quantidade de peso que eu tenho do primeiro membro, eu vou ter no segundo, ou seja, eu vou ter uma igualdade. Se eu tenho um peso de 1 quilo, eu vou ter 1 quilo de pera. Então, é assim que funciona a balança de 2 pratos. É uma balança primitiva, né? Uma balança que era utilizada em tempos mais remotos. Hoje nós já temos balanças mais sofisticadas, né? Balanças de precisão. Vamos ver se essa balança está equilibrada. Primeiro, nós já sabemos que ela está equilibrada porque esse símbolo está aqui e os pratos estão estáveis, ó, estão na mesma altura. Mas, só para confirmar, vamos contar quantos pesos eu tenho de um lado e quantos pesos eu tenho de um outro. Ó. 3 mais 1 dá 4, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 2 dá 10, 10 mais 2, 12. Desse outro lado aqui, ó, 4 mais 4 dá 8, 8 mais 2 dá 10 e 10 mais 2, 12 também. Então, ó, como o primeiro lado tem 12 e o segundo tem 12, a balança está equilibrada, ou seja, houve uma igualdade aqui. Vamos ver esse outro caso aqui, ó. Já sabemos que está estável porque aqui, ó, tem a setinha está dizendo que está igual. Então, vamos só somar. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2 dá 6. 6 mais 2 dá 8, 8 mais 2 dá 10, 10 mais 3 dá 13, mais 1, 14. Vamos para o outro lado. 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 4, 14. Está equilibrado também. Ou seja, eu adicionei nessa balança aqui 2 pesos a mais do que a balança que eu tinha no início. E isso eu fiz dos dois lados para que haja uma estabilidade. Nesse outro caso aqui, ó, nós também já sabemos que ela está em equilíbrio, porque ela está apontando para o centro, só que aí eu tenho que comparar aqui os valores. Ó. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Então, também houve uma estabilidade. Nesse caso, eu tirei 2 pesos de um lado e tirei 2 pesos do outro em relação àquela primeira situação, onde os pesos eram 12. Pessoal, eu agradeço muito a participação e a colaboração de vocês. Espero vocês na próxima aula. Até logo. Tchau, tchau.